Desejo, um anseio da comunidade já há bastante tempo, é um desejo antigo e a comunidade, um anseio da comunidade já há bastante tempo, é um desejo antigo e a comunidade, a escola precisava dessa reforma. Eu acho que já estava mais do que na hora, a escola estava numa situação bastante precária e depois de muito esforço, muita luta, a gente conseguiu essa reforma. A reforma a gente iniciou ela no final do ano passado e a previsão de término dessa obra é para o final desse ano. Então é um ano de obra. Claro que a gente sabe que toda obra ela gera um transtorno. A gente está tendo algumas dificuldades em relação à acomodação dos alunos. A solução que a gente achou, ou o meio que a gente achou para tentar acomodar os alunos, não é o mais adequado, isso a gente reconhece, mas é o que a gente tem, que é colocá-los na quadra, no ginásio de esporte. Então a gente fez algumas divisórias, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do transtorno. Como diz um velho ditado, não tem como fazer omelete sem quebrar o ovo. Então é um mal necessário para um bem maior. Como é que a gente está fazendo? Para que esses alunos não sejam tão prejudicados, a gente está fazendo um rodízio. É assim que a gente vai fazer. Então o aluno ele fica uma semana na sala de aula, e a turma que estava na sala de aula vai na semana seguinte para o ginásio de esportes. Para poder facilitar um pouquinho, para poder fazer com que os alunos possam aprender com um pouco mais de qualidade frente a esse transtorno que é a reforma. Então, quando ele está na sala de aula, o professor passa conteúdo, o professor explica a matéria, e quando ele for na semana que ele estiver no ginásio de esportes, o professor trabalha com atividades, exercícios, que exigem um pouco menos do professor também. Até porque, para o professor, a gente sabe que também é muito difícil, não só para o aluno. Eu fui professor em Brusque quando a gente fez uma reforma grande na escola Feliciano Pires, e eu sei que não é fácil, eu sei que exige muito do professor. A gente já tem toda a dificuldade do dia a dia, o grande desafio que é ser professor, ensinar, dar aula, e ainda mais com esse agravante que é o espaço que não contribui. A gente sabe que as dificuldades são grandes. Mas a gente está tomando as medidas necessárias e possíveis para poder amenizar essa situação. A gente sabe também do calor, inclusive a diretora me passou a informação que logo depois do carnaval os alunos vão fazer uma paralisação, um manifesto no centro, reivindicando ventiladores. Quero dizer que a gente já conseguiu esses ventiladores. Fui a Florianópolis na semana passada, a gente já está tentando desde o início do ano letivo, antes de começarem as aulas. Uma escola está sendo desativada, está sendo reformada lá em Florianópolis, e nós vamos utilizar esses ventiladores. Já estão no depósito lá em Florianópolis, a gente já está vendo essa questão de transporte. Provavelmente na quinta ou sexta-feira da semana que vem, esses ventiladores já devem estar aqui para tentar amenizar um pouquinho a situação que toda essa reforma, todo esse transtorno gerou. Agora, gerente, algumas informações foram divulgadas em alguns veículos de mídia aqui de Tijucas sobre o cronograma das obras. A quanto anda o cronograma hoje da obra de reforma do Clube de Souza? Isso. A gente pode dizer que a obra não está atrasada. O prazo de término das obras é final do ano, final desse ano agora. A gente planeja, e eu acredito que isso vai acontecer até junho ou julho, nenhum aluno mais estará na quadra. A ala nova já deve estar pronta, com 2 andares, a gente vai conseguir acomodar todos os alunos em sala de aula para fazer a segunda etapa da obra, poder desmanchar o ginásio e fazer toda aquela parte até dezembro, até o final do ano. Essa obra, a gente fez algo pioneiro em Santa Catarina, que o processo de licitação foi por RDC, que é Regime Diferencial de Contratação. É o mesmo sistema que foi utilizado na construção dos estádios da Copa do Mundo. Então, para Santa Catarina, é algo novo, é algo pioneiro. E o Cruz de Souza foi uma das primeiras escolas do estado de Santa Catarina a começar uma obra, uma reforma, através desse regime de licitação. O que implica esse regime? A empresa tem um prazo, a gente não tem aditivo de prazo, não tem aditivo de valores. Então, a obra foi licitada, foi orçada, a empresa tem que trabalhar dentro daquele orçamento, daquele prazo, e na verdade, a pressa é da empreiteira. E a gente sabe que quanto mais rápido ela fizer, mais rápido ela terá os funcionários livres para trocar outra obra, enfim. Dessa maneira faz com que a empresa também se obrigue e se dedique mais à obra, a terminar mais rápido ou quanto antes. Então, como é algo novo, é algo pioneiro,
gerou alguns transtornos, sim, muita burocracia, é tudo novo, muita coisa nova, mas a obra agora está andando, já desde o início da semana passada. A empreiteira já deve estar com uns 15 ou 18 homens, estão mandando mais gente para cá, locaram uma casa próximo do colégio para acomodar as pessoas que estão trabalhando, as máquinas, enfim. A obra já começou a todo vapor e, o contrário do que muitos vincularam aí, a obra não está atrasada, pelo contrário, a obra, na verdade, era para ter iniciado no início desse ano, até porque a empreiteira começa a receber a partir da semana que vem ou da outra. A gente está, inclusive, adiantado em relação a isso. E a gente espera que, dentro do prazo de um ano, a empresa cumpra e possa concluir a obra aí. Como que está o contato seu, gerente, em relação à direção da escola sobre essa situação? É claro que tem que ter paciência. Como você informou, é um momento que vai passar e, consequentemente, após esse momento, a população, principalmente os alunos, terão uma escola nova, adequada também a legislação vigente. Como está sendo esse contato seu com a direção em relação a essa reforma? Isso, nós temos um contato bastante próximo, até porque a situação exige isso. Eu já tive na escola desde o início do ano já 5 vezes. A diretora me liga constantemente, a gente mantém muito contato, ela deixa a gente a par de tudo que está acontecendo. A gente teve um probleminha na água, no encanamento da água, estava com gosto ruim, a gente já chamou a SAMAI antes do início das aulas, resolvemos o problema. Enfim, é muito importante a gente contar também com a parceria dos professores e a gente está tendo essa parceria, essa compreensão, mesmo que tenha as dificuldades, mesmo que está tudo conturbado ainda, mas a gente está tendo a colaboração da direção da escola, dos professores. A gente espera poder contar também com a colaboração dos alunos, dos pais. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, mas que é um mal necessário, visando um bem maior. E com certeza, depois que a escola estiver pronta, a gente vai poder olhar para trás, como a gente fez na escola de Brusque, do Feliciano Pires, e dizer, poxa, valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena o transtorno, foi por algo melhor. Então, eu estive presente na reinauguração do Feliciano Pires, ficou uma escola bem moderna, e de parabéns o governo em relação àquela escola lá em Brusque. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, gerente. Por que não transferem a obra do Cruz de Souza para outra localização, já que Tijucas tem vários terrenos, mas terreno à disposição do governo não é tão fácil assim, né? A gente esbarra no impasse que o governo só pode investir em terreno próprio. O governo não pode investir em algo que não é dele. Uhum. Então, é o único terreno que a gente tem disponível, que é do governo do estado, e fazer a obra em outro lugar implicaria em compra de terreno, um orçamento muito maior, o que hoje a gente não conta com isso. Então, seria uma ideia, mas as possibilidades não permitem isso. A gente tem que investir em terreno que é do governo, até porque o próprio financiamento, o próprio regime diferencial de contratação exige isso, que seja construído num terreno que seja próprio do governo do estado. Rodrigo, no mais, como é que foi o início do ano letivo nas escolas da nossa regional? Nós tivemos um ano letivo, eu posso dizer, muito tranquilo, com exceção do Cruz e Souza, né, em virtude dessa reforma aí, acomodar os alunos. As aulas iniciaram no dia 9 de fevereiro. Na semana que antecedeu, nós já estávamos em trabalho com os professores em todas as unidades escolares, trabalhando formação, planejamento. Eu tive a oportunidade de passar em todas as escolas, em todas elas conversei com os professores, estava um clima muito bom. A gente está fazendo um projeto e um planejamento para poder intensificar a partir desse ano a formação e a capacitação dos professores. A gente sabe que o profissional da educação ele precisa ser valorizado, ele tem que ser valorizado, precisa ter essa proximidade com ele. E essa é uma política entre aspas, que a gente está adotando a partir desse ano, que é essa aproximação maior com as escolas, com os professores. Eu sempre digo que a gerência de educação só faz sentido existir se for para ter essa proximidade com a escola. E eu não tenho medo nem vergonha de dizer isso, de assumir isso. No ano que passou, a gente falhou, no sentido dessa aproximação maior com as escolas, com os professores. A gente viveu um ano muito conturbado, um ano político, que legalmente impediu a gente de fazer muita coisa. Investimentos, remoções, resolver algumas situações de alguns professores que, como era ano político, tentar ajudar poderia conotar alguma coisa política que está favorecendo em virtude. Então, a gente passou um ano um pouco difícil, um pouco conturbado, limitado até financeiramente,
em todos os sentidos. Então, não serve como desculpa. A gente também teve um problema, entre aspas, interno, de falta de pessoal, de algumas remoções. Então, a nossa equipe da GERED, da Gerência de Educação, ficou um pouco limitada para fazer essas visitas, para estar mais próximo às escolas. Mas nós já começamos reestruturando internamente. A gente fez uma reunião com a equipe da Gerência de Educação e nós vamos nos programar para que todas as escolas sejam visitadas constantemente, que a gente possa dar esse apoio maior para o professor, para o diretor, para a escola. Muitos dos problemas serão amenizados, sim, se a gente chegar antes. Se a gente está junto, se a gente der esse suporte. Então, esse ano vai ser um ano que a gente vai estar muito presente, muito próximo aos professores, à escola, aos alunos, à comunidade. E a gente espera que 2015 seja muito melhor que 2014. Com certeza será. Além do Cruz e Souza, aqui em Tijucas, alguma outra escola da gerência, principalmente no Vale do Rio Tijucas, passa por reforma? A gente está iniciando agora todo esse pacote do Pacto pela Educação, onde o Cruz e Souza foi contemplado em toda a nossa regional. Nós temos também a escola de São João Batista, que passará pelo mesmo processo, pela mesma reforma. Nós temos a escola na Guabiruba, o João Bosco, que também já está em fase terminal aí para licitação. A gente vai começar uma reforma desse tamanho também, como a escola Ivone Olinguerapel, também em Brusque, e a escola Oswaldo Reis, em Brusque também. Então, todas essas escolas vão passar por essa grande reforma, e a partir de março, com o orçamento novo que a gente terá, a gente começa as reformas de pequeno porte, que a gente chama, como é o caso do Valério Gomes, que é uma das nossas prioridades a partir desse ano. E a gente elencou algumas outras escolas que precisam de algumas melhorias, rede elétrica, algumas coisas nesse sentido, e a gente vai começar, então, a partir de março, fazer esse processo. No ano passado, a gente investiu cerca de 2 milhões em reforma em escolas, muito mais do que aquilo que a gente tinha de orçamento, e isso a gente pode dizer que é mérito do nosso secretário, Jones Bósio, que nunca mediu esforços, sempre foi atrás, buscou mais daquilo que a gente tinha, brigou em Florianópolis, enfim. Hoje todas as nossas escolas possuem ar-condicionado, são climatizadas. A gente tem alguns pequenos problemas na parte elétrica. A gente sabe que as escolas, as estruturas são muito antigas, as construções são antigas e a fiação não suporta tantos ar-condicionados. Mas a gente já está fazendo essa segunda etapa. Uma escola em Brusque a gente já concluiu. A escola de Canelinha, Minervina Laus, a gente já fez toda a parte elétrica, sanou um problema que tinha na quadra, no forro. Na semana passada, na quinta-feira, a Celesc já ligou a parte elétrica, então todos os ar-condicionados vão estar funcionando. Enfim, todas as ações visando sempre a qualidade na educação, o melhor para os nossos alunos, para os nossos professores, para que a gente possa oferecer uma educação de qualidade. Ok, nós conversamos, portanto, com Rodrigo César, ele que é gerente da educação da SDR Brusque. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornalismo da Vale. Eu que agradeço e me coloco à disposição, dizer que é sempre um prazer poder estar com vocês. A gente já conversou com o Sidney também, às vezes por telefone, e dizer que a gente está sempre à disposição, sempre de braços abertos. Só gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, no dia 19, a gente vai estar fazendo a terceira chamada para quem fez a prova, para os professores. Então, no próximo dia 19, quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã até o meio-dia, serão as disciplinas de educação especial, segundo o professor, intérprete, turmas bilíngue e educação especial SAED. E à tarde, artes, português, tecnologia e informática. E nos horários das 14h30 às 16 horas, todas as vagas das escolas que ainda falta, Alexandre Ternes Filhos e Olívia Bastos. Então, esse é o cronograma da terceira chamada para os professores que fizeram a prova no processo seletivo do ano passado.